Galera do segundo ano, estamos aqui com aquela proposta de melhorias nas notas, nas médias, né? Então, para isso, vamos revisar essa lista 5, que foi a pior média da turma, para depois nós conversarmos a respeito. Se você estiver interessado nessa melhoria da sua média, me procure, certo? Para isso ser efetivado. Vamos ao que interessa. Vamos analisar aqui dois tipos de calor, que é o calor sensível e o calor latente. Já para iniciar a conversa, né? Mas a terceira questão é bastante interessante para fazer essa diferença. Mas calor sensível, ele é um calor que vai alterar a temperatura do objeto, seja para mais ou para menos, mas é só a temperatura. Enquanto que o calor latente, ele altera o estado físico, essencialmente o estado físico. Bora lá. Primeiro diz assim, o diagrama temperatura por tempo, no caso θ por T, da figura a seguir refere-se ao que acontece quando uma barra de metal de 100 gramas de massa, deixa eu lá colocar esses dados aqui, vai ser interessante para nós. Então, massa, 100 gramas, na verdade isso aqui vai servir até para a segunda. Recebe calor de uma fonte de potência de fluxo à razão, então fluxo, 100 calorias por minuto, 100 calorias a cada minuto, né? Com base nessas informações, determine a quantidade de calor sensível recebida pela barra, ou seja, ele quer o calor sensível durante 5 minutos. É o que está aparecendo ali no gráfico. Bom, a fórmula de fluxo é o seguinte: fluxo é uma quantidade de calor, que no caso aí é o sensível, por uma quantidade de tempo, né? Ele diz que o fluxo é 100 calorias por minuto. Se é caloria por minuto, então quer dizer que aqui em cima vai estar em caloria e aqui embaixo vai estar em minuto. Certo? Eu quero o QS, que vai estar em caloria. Embaixo tem que estar em minuto. E que bom, já está em minuto, eu não tenho que transformar. Passa esse 5 multiplicando para lá. Ficou 100 vezes 5. E o calor sensível é 500 calorias. Aqui é a resposta. Muito bem, bora para a segunda. Com base nas informações da questão anterior, determine o calor específico do metal. Quais são essas informações da questão anterior? Bom, a gente vai pescar lá à medida que for necessário. Aqui eu deixei a dica para usar a fórmula do calor sensível. Obrigado, Thiago. O calor sensível vai ser Mister Cão, MC delta θ. Sendo que esse delta θ é temperatura final menos temperatura inicial. Calor sensível, a gente acabou de calcular, deu 500 calorias. A massa é 100 gramas. 100 gramas. Calor específico ele quer. Diferença de temperatura, se a gente for ver o gráfico, ele foi de menos 10, esse aqui é inicial, até 50, tá? De menos 10 até 50. Isso nos 5 minutos. Então, temperatura final é 50 e a inicial é 10. Me livro desses zeros aqui, ficou só o 5 desse lado. 50 menos 10 dá 40. Então, 40C. Passo esse 40 dividindo. Então, essa minha conta aqui vai dar 0,125. Qual a unidade de calor específico? Caloria por grama grau Celsius. Muito legal. Fechamos a segunda. E aí vamos para a terceira. Qual é a quantidade de calor necessária para fundir 200 gramas de gelo inicialmente a menos 10 graus Celsius? O calor específico do gelo é igual a 0,5 caloria por grama grau Celsius, o calor latente. Tudo bem. Bora ver. Eu teria aqui
um bloco de gelo, isso a menos 10 graus Celsius. É como começou o processo. E aí, depois de aplicar calor a esse bloco de gelo, ele agora virou um bloco de gelo a 0 graus Celsius, certo? Ele foi aquecendo até ficar no limite, né, da mudança de estado. Eu continuei cedendo calor para ele e ele... Cadê o calor? Tá aqui o calor. Continuei cedendo calor para ele e ele virou uma poça de água. Isso a que temperatura? Em 0 graus Celsius. E reconhecer o quê? Que esse calor que foi cedido aqui para aquele a temperatura é o sensível. E esse calor aqui para mudar ele de estado físico foi o calor latente. Bora calcular tudo isso. Primeiro, calor sensível. Mister Cão. A massa, 200 gramas de gelo. O calor específico, 0,5. E a diferença de temperatura, ele terminou com 0 e começou com menos 10. Então, é final 0 menos a inicial. Bora subindo. Então, calor sensível. 200 vezes meio vai dar 100. 0 menos menos 10 vai dar 10. Então, aqui, o meu calor sensível deu 1000 calorias. Muito bem. Isso só para ele aumentar de temperatura. E para ele mudar de estado físico, aí é calor latente. Então, que mal. Essa é a fórmula do calor latente. Massa, 200 gramas de gelo. E o calor latente, cadê? Tá ali, 80 calorias por grama. 80 calorias por grama. Então, calor latente deu 16.000. Isso, né? 16.000 calorias. Quanto foi então todo o processo? O calor total vai ser o calor, quantidade de calor sensível, mais a quantidade de calor latente. Foi 1000 para aumentar de temperatura. E 16.000, é desse jeito mesmo, para mudar de temperatura demanda muita energia. Então, o calor todo deu 17.000 calorias. Essa é a opção que está lá para marcar, né? Mas você poderia escrever, sabe como também? 17 quilocalorias, tá? Bom, é isso. Vamos conversando aí para ajustar nossas notas. Abraços.